Você sabia que ainda existem casos de intolerância religiosa acontecendo no Brasil? E o mais preocupante, muitas vezes isso acontece de forma silenciosa. Mas afinal, o que é diversidade religiosa? E por que ela ainda gera tanto preconceito? Mas antes de entender por que isso acontece, a gente precisa entender uma coisa básica: o que é de fato diversidade religiosa? Bom, quando falamos em diversidade, estamos falando de variedade, ou seja, pessoas diferentes, pensamentos diferentes e também crenças diferentes. E isso inclui algo muito importante: as religiões. A diversidade religiosa acontece quando várias crenças convivem no mesmo espaço, com respeito e liberdade. E sim, isso deveria ser normal, mas nem sempre é assim. Existe algo chamado intolerância religiosa, que nada mais é do que quando uma pessoa ou grupo desrespeita a religião do outro. Isso pode acontecer de várias formas, com piadas ofensivas, preconceito, ataques a templos, agressões verbais e até físicas. Ou seja, não é só opinião, é violação de direitos. E aqui entra um ponto fundamental: os direitos humanos. Os direitos humanos garantem que toda pessoa tenha liberdade de acreditar ou não acreditar no que quiser. Isso inclui religião, cultura, identidade, e tudo isso faz parte da dignidade humana. Agora, presta atenção nisso, porque isso cai muito em prova e também é muito buscado. O Brasil é um estado laico. Isso significa que o país não tem uma religião oficial, ou seja, o governo não pode impor uma religião e deve garantir liberdade religiosa para todos. Isso está na Constituição Federal. Agora presta atenção nessa informação também e olha como isso se conecta com a realidade. O Brasil é um dos países com maior diversidade religiosa do mundo. Isso vem da nossa própria formação histórica. Povos indígenas, que foram os primeiros habitantes, europeus, que foram responsáveis pela colonização, os africanos, que foram trazidos através da escravidão, e os imigrantes que vieram de várias partes do mundo, ou seja, nossa cultura já nasceu diversa. E isso reflete diretamente nas religiões. Hoje no Brasil encontramos várias crenças convivendo no mesmo espaço, como catolicismo, igrejas evangélicas, espiritismo, judaísmo, islamismo, religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, e também pessoas sem religião ou ateias. Segundo dados do Datafolha de 2020, a população está dividida em 50% são católicos, 31% evangélicos, 10% sem religião, 3% espíritas, 2% religiões afro-brasileiras, 1% ateus. Ou seja, não existe uma única forma de acreditar. E aqui entra um conceito muito importante: sincretismo religioso, que é quando diferentes religiões se misturam. Isso é muito comum no Brasil.
principalmente por causa da influência africana e indígena. Agora pensa comigo, se o Brasil é diverso, por que ainda existe intolerância religiosa? A resposta está em fatores como falta de informação, preconceito histórico e racismo estrutural, principalmente contra religiões afro-brasileiras. E é exatamente por isso que falar sobre diversidade religiosa é tão importante, porque não é sobre religião, é sobre respeito, é sobre convivência, é sobre garantir um direito básico. Combater a intolerância religiosa envolve educação nas escolas, campanhas de conscientização, aplicação das leis e denúncias quando necessário, e principalmente mudança de mentalidade, porque no final, respeitar a religião do outro não diminui a sua, mas ignorar esse respeito pode ferir direitos fundamentais. E agora eu quero saber de você. Você acha que existe intolerância religiosa no Brasil hoje? Ou as pessoas já aprenderam a respeitar mais? Aproveite para assistir também tipos de religião, conceito de religião e vodu no Brasil. Link disponível na descrição. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.